Presidente da Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado do Paraná participa de reunião com a equipe de transição do novo governo e avalia positivamente o encontro. O empresário londrinense Fernando de Moraes, que preside a FACIAP, entidade que representa as associações comerciais e empresariais do Paraná, esteve em Brasília nessa semana participando de uma reunião com o grupo de trabalho de transição do governo federal. O encontro foi com os responsáveis pelo grupo da indústria e comércio e serviço e é liderado pelo ex-ministro da pasta, Mauro Borges, e pelos deputados federais Marcelo Ramos, do PSD do Amazonas, Sidney Leite, do PSD do Amazonas, e pelo deputado Zé Beto, do PT da Bahia. Na reunião, que contou com todas as entidades de representações das associações empresariais e comerciais do Brasil, foram apresentadas diversas propostas que atendem o setor. E Fernando Moraes explicou que o encontro foi bom e que esse primeiro contato com o novo governo vai possibilitar um estreitamento de laços do setor com o governo, o que até então era uma preocupação das entidades ligadas à categoria. Então, foi uma reunião de trabalho, nós fomos recebidos pela equipe de transição que está trabalhando com a pauta e a pasta de indústria, comércio e serviço. Primeiro que foi uma grande vitória, uma abertura para poder sentar na mesa e conversar. Isso já foi de grande valia, né? O governo está aberto a receber orientações, a dialogar com o setor produtivo. Isso a gente gostou muito, né, de ter podido ter feito essa reunião. Moraes revelou que as entidades apresentaram algumas propostas para a equipe de transição. Entre elas estão a reforma administrativa e tributária. E a gente levou as pautas que a gente tem mais interesse. E a principal pauta é a reforma administrativa. Então a gente precisa ter uma reforma administrativa que possa ter um Brasil menor, e também que foi a mais discutida foi a pauta tributária, que hoje o Brasil tem uma tributação muito complexa, então a gente sempre solicita, isso é uma pauta já antiga do setor produtivo, né, que a gente precisa que seja simplificado a nossa tributação, para que a gente possa trabalhar com mais facilidade. O presidente da FACIAP diz que a equipe de transição aprofundou a questão tributária, apresentando algumas medidas como a desoneração da folha de pagamento, que, segundo ele, vai possibilitar o país a gerar mais empregos. E o governo ele aprofundou muito na questão tributária na folha de pagamento. Então a gente viu com bons olhos que ele pretende, de cara, desonerar a folha de pagamento. A gente sabe que é um governo que sempre ajudou muito as pessoas que estão lá na ponta, né, o trabalhador, e se ele for trabalhar dessa forma, a gente vê com bons olhos, né, que ter uma desoneração da folha, com certeza o empresário vai poder contratar mais, vai até poder aumentar o salário desse trabalhador, então com isso o trabalhador pode ter um poder de compra maior e isso a economia girar. Então isso a gente viu com bons olhos, né, toda essa situação, que a gente sabe que o governo trabalha muito dessa forma, esse governo. As entidades também pediram atenção especial à geração de crédito. Segundo Moraes, a inadimplência tem afetado o setor e uma política que fizesse o setor voltar à normalidade seria essencial para as empresas e principalmente para a população. E também a gente pontuou muito na questão do crédito. A gente sabe que as empresas ainda estão bastante endividadas, porque teve uma pandemia muito pesada, então a gente solicita um crédito facilitado e barato, né, para as empresas poderem se recuperar melhor. Mas não só as empresas, é que a gente está sentindo muito a inadimplência do consumidor final, que teve uma alta muito grande, principalmente esse ano. Então esse consumidor ele precisa também de crédito facilitado, ele precisa ter uma circulação de dinheiro maior. Então, isso foi uma solicitação nossa também, para que possa ver com bons olhos isso.
O pedágio paranaense não foi pauta do assunto nesse encontro, mas Moraes garante que a temática vai voltar a ser debatida, inclusive com a participação do governo do estado. Essa pauta, a gente vai ter que tocar ela novamente, mas só que numa próxima reunião que envolva até o governo do estado aqui, né? Mas não, na verdade a gente gostaria que tivesse acontecido já os leilões, que tivesse tido a programação que estava sendo feita, né? Infelizmente não aconteceu. Agora a gente precisa dar um rumo nisso, precisa acertar isso, porque hoje o estado do Paraná não tem condições nem de dar manutenção nessas estradas. Pois é, Raquel, o encontro então é importante, é um período de transição e o Fernando representa toda uma categoria, principalmente aqui para a cidade de Londrina, região metropolitana, que movimenta boa parte da economia, que precisa estar a par dos projetos, o que vai acontecer, né, nesse período. As coisas começam a se acomodar, já existe aí a expectativa até da nomeação de um ministro de indústria e comércio, que seria o presidente da Fiesp, enfim, o setor aí representado. Então já começam essas acomodações que são necessárias. Não dá para governar sem realmente fazer essas associações. Então é super importante que isso aconteça, né? Até para tirar todo esse peso do que a gente está vivendo no momento, e que vai precisar ter governabilidade, vai precisar ouvir os setores e tudo mais. Então isso já é um início aí para esse diálogo. Pan News Londrina 10:10.